Olá, estamos aqui no podcast da BINC na FutureCon. Eu sou o Rogério Moreira, diretor de tecnologia da BINC. E hoje temos um convidado aqui, o Sérgio Silvestre da Lab Retail, e vamos conhecer um pouco mais sobre a Lab Retail. Tudo bem, Sérgio? Tudo jóia, Rogério. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês de novo. Ano passado já estivemos na BINC, na feira com vocês. Isso. E esse ano de novo. Muito obrigado pelo convite. Então, fale um pouco sobre a Lab Retail. Ótimo. Vamos lá. A Lab Retail, ela é uma empresa que nasceu com um propósito de ser diferente do que tem tudo por aí no mercado. A gente buscou nascer com um DNA de inovação em, primeiro, modelo de negócio. Então, a gente tem um modelo de negócio que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a gente nasceu com um DNA de resolver problemas do varejo. Por isso que a gente chama Lab Retail. Mas, ao longo do tempo, a gente foi recebendo demandas de outros projetos de outros segmentos. Então, hoje a gente atua na indústria automotiva. A gente tem um case muito legal que eu posso falar depois para vocês também, com a Mercedes-Benz aqui de São Paulo. Projetos na área de automação de varejo, né, com lavanderias autônomas, estacionamentos inteligentes para motorhome, então, até no setor de aviação. No ano passado, hein? Você deve lembrar, a gente trouxe um drone aqui para a feira, sim, que a gente participou do desenvolvimento da placa de controle dos motores. Então, nosso DNA é de desenvolvimento de hardware, mas a gente gosta de problema. Então, quanto mais problema, melhor. E a gente está aqui para resolver. Interessante. E na área de IoT, o que você tem feito? Na área de IoT, a gente tem um projeto muito legal para lavanderias autônomas. Essas lavanderias que estão pipocando aqui no mercado brasileiro são aquelas lavanderias que não têm funcionário. Sim. Né? É muito comum nos Estados Unidos, mas no Brasil isso está pegando tem alguns anos para cá. E aí a gente recebeu uma demanda de um cliente que queria melhorar a gestão da loja. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um kit de IoT para colocar sensores nas máquinas para saber, por exemplo, se o nível de sabão está baixo e se é hora de repor, sabão amaciante, por exemplo. A gente entrega para ele a conectividade da loja. Então, se a loja fica sem internet, a responsabilidade é da Lab Retail. Nós não somos provedores. A gente contrata os provedores e a gente faz a gestão da conectividade da loja. Nosso equipamento monitora a qualidade da conexão da loja e gera os alertas em tempo real para a nossa equipe. Bem interessante. Só que mais do que isso, ele é capaz de reiniciar as tomadas da loja automaticamente. Então, aquele velho problema de internet, quando você liga para o provedor e o cara fala assim: Rogério, você consegue tirar o modem da tomada e colocar de novo? Né? 90% das vezes resolve o problema. Então, o nosso equipamento faz isso sozinho. Ele detecta que a rede não está boa, e então ele desliga a tomada do modem, por exemplo, e liga de novo. Só de fazer isso, muitas vezes a conexão já volta. Quando o problema é mais complexo, a gente atua e entra com outras soluções. Mas esse kit de IoT para as lavanderias tem sido um pãozinho quente na nossa empresa. A gente tem uma franqueadora com já mais de 100 lojas, já estamos atendendo uma segunda franqueadora, que estamos crescendo também, e estamos à disposição do mercado para resolver problemas de conectividade em lavanderias autônomas. Interessante. Entendeu? Esse é só um dos exemplos. Que tipo de conectividade você usa nesse caso? Então, esse é um ponto legal, porque a gente não pode reinventar a roda. A gente usa hoje, nessas lavanderias, o que está disponível no mercado. Então, muitas vezes, uma conexão fixa tradicional dos provedores tradicionais, então uma fibra ótica simples de 100 e poucos mega já resolve, porque essas lojas elas precisam trafegar só o CFTV, né, o sistema de câmera, e poucos dados ali da máquina de pagamento. Então não existe uma demanda grande de dados, a não ser aquelas lojas que querem oferecer, por exemplo, uma rede de visitante para o cliente, que vai ficar ali no YouTube, né, no Netflix e tal. Feito isso, a gente consegue contratar uma conexão fixa e a gente contrata sempre uma móvel com o que tem no mercado, 4G, por exemplo, para trabalhar como redundância. Então, o nosso equipamento, se a fixa caiu, ele já chaveia automaticamente para móvel, de operadoras diferentes.
para garantir exatamente uma alta disponibilidade para a loja. Loja autônoma não pode parar. Certo. Então a gente tem sempre 2 conexões. E o nosso equipamento monitora a rede e decide se é hora de derrubar a conexão, por exemplo, da fixa, que é sempre mais estável e mais rápida do que uma móvel, mas a gente usa a móvel como redundância. Sempre em APN privada, a gente tem APN privada em todas as operadoras, então a gente não está dentro da rede privada, da rede 4G, disputando o tráfego com os clientes, né, tradicionais, né, as pessoas que usam celular tradicional. Entendi. Como a gente está usando a APN privada, então a gente tem uma prioridade ali no tráfego, isso ajuda muito. E o nosso equipamento, que faz a gestão dessa conectividade. Muito interessante. Quer dizer que a vocação da Lab Retail é solucionar problemas, né? Basicamente isso. Tem mais algum outro problema interessante? Tem um problema muito legal que a gente resolveu de um cliente que ele quis desenvolver um smart camping, um estacionamento inteligente para motorhome. Não é um camping, mas é um lugar onde o caravanista, como é chamado, ele possa estacionar o seu motorhome e ter uma infraestrutura mínima necessária. O que é essa infraestrutura? Energia elétrica, internet e água. Basicamente é isso que todo caravanista precisa quando para em algum posto na beira de estrada. Então esse cliente pediu para a gente desenvolver um kit de automação que pudesse deixar o estacionamento totalmente autônomo e com a possibilidade do caravanista consumir energia elétrica, água e internet sob demanda. A internet é liberada, mas a energia elétrica e a água é sob demanda. Então ele faz a reserva no aplicativo, informa a placa do carro. Quando ele chega no estacionamento, as câmeras identificam aquela placa, vê se ele pagou, faz o check-in automático e levanta a cancela. Ele entra no estacionamento, para na vaga que ele reservou. De acordo com o tamanho do motorhome, ele pode reservar uma vaga maior ou menor. E aí, pelo aplicativo, ele destrava, ele liga a tomada de um quadro elétrico que a gente desenvolveu. Então, a gente não só desenvolveu o quadro elétrico, claro, com especialistas, engenharia e tudo, mas a gente colocou esse quadro como um quadro inteligente. Então, ele habilita aquela tomada, pluga o motorhome ali, e ali fica passando a placa do carro dele e quanto ele consumiu. E no aplicativo ele vê em tempo real quanto ele está consumindo. A mesma lógica para a água. Ele tem um quadro de várias saídas de água, ele pluga ali a torneira e fala, eu quero a mangueira, eu quero 200 litros de água. Interessante. E aí o nosso equipamento liga a torneira e fecha. Ele pode ainda descartar o esgoto eles chamam, né, o esgoto do motorhome, em cima de um lugar, tem os sensores, e aquilo já gera o jato de água para lavar o espaço. Toda a automação do estacionamento foi a Lab Retail que fez. Bem Então, esse é mais um exemplo de como a gente tornou um terreno vazio numa área inteligente, né, com possibilidade do dono do terreno rentabilizar aquele espaço com a solução de IoT, né? O caravanista tem um espaço novo para ele poder parar, não só parar, por exemplo, como ele para hoje em posto de gasolina, áreas menos seguras. Então, esse é um espaço seguro e com infraestrutura. Só tecnologia para fazer isso, né? Isso é IoT na veia, né? Na veia, você transformou um terreno... Nasceu para isso, o IoT, né? A gente transformou um terreno numa área inteligente, sem funcionários, totalmente automatizada. Acho que essa é a grande beleza do IoT, exatamente. Do IoT, né? Buscar aplicações que vão resolver problemas, né, específicos para os clientes, né? Você disse que desenvolveu também uma aplicação para uma montadora? Sim. Esse é o nosso grande case. A gente começou... esse case começa lá em 2017. A gente desenvolveu um equipamento para Mercedes-Benz, aqui de São Paulo, para ela usar na linha de produção. Caminhões ou... Caminhões. Já estão agora fazendo a instalação também na linha de ônibus. É um dispositivo muito simples. É uma caixinha com 2 botões. O funcionário, ao solicitar a peça,
Antes, ele solicitava várias peças para não ficar sem, e aquilo estava fora de sincronia com a produção e o estoque. Então era comum um funcionário pedir mais peças do que realmente ele precisava. Então, qual foi a demanda? A gente precisa de um equipamento simples, de baixo custo, de fácil manuseio, para ser colocado na linha de produção, para cada botão estar associado a uma peça. E aí a gente desenvolveu a primeira versão em Wi-Fi, fizemos o piloto, e o nosso modelo de negócio está aí, a grande beleza. A gente pediu para o cliente o target de preço. Ele falou, olha, se não custar X reais, nem vem. Então foi a partir desse target que a gente desenvolveu toda a solução sem perder o foco na funcionalidade. Então a gente conseguiu entregar a funcionalidade, mas onde é que a gente teve que ser criativo? Na escolha dos materiais para fabricar aquela peça. Então, em vez de um botão metálico de $2, a gente colocou um botão de plástico de 10 centavos de dólar. Funciona do mesmo jeito. E o cliente conseguiu a gente viabilizou a solução e ele enxergou o potencial da solução e a gente foi melhorando ela. Então, a gente fez uma versão em RF433, depois a gente partiu para a versão LoRa. Então, a gente criou uma rede LoRaWAN dentro da fábrica da Mercedes, para poder todos esses dispositivos se conversarem, né? Então, conversar com os sistemas. E a gente tem grande orgulho, porque isso é um grande case, que amanhã a gente até vai apresentar ele na premiação do Prêmio ABINC. Sim. A gente vai passar um videozinho desse case lá na apresentação do prêmio. Então, a gente conseguiu, de 2017 para cá, a gente colocamos mais de 4.000 peças dessas no uso, na linha de produção. Já tem mais de 9 milhões de pressionamentos, mais de 9 milhões de solicitações de peça já foram realizadas com essa solução. Interessante. Uma economia de 15% na redução de estoque e aumento da produtividade em mais de 20%. É um case que dá muito orgulho, porque é desenvolvimento 100% nacional, né? A produção ela é terceirizada, a gente não é um fabricante de equipamento, mas é desenvolvimento 100% lá no retail. Toda a engenharia é nacional, nesse caso. Toda a engenharia nacional. Parabéns, né? Inclusive, esse projeto ele foi homologado pela Mercedes na Alemanha, como um case único que não tinha nem lá. Então, agora a gente está ansioso para poder exportar para a nossa solução, que nasceu aqui em São Paulo. A gente visitou a fábrica do cliente, entendeu o problema, desenvolvemos a solução, entregamos a peça na solução no preço que ele queria, e aí a solução escalou. Essa é uma ideia interessante, né? Porque a área industrial tem vários problemas para resolver, né? E o IoT pode ajudar bastante, na verdade. Né? Pode. Aí o IoT na indústria 4.0 já é presente, né? Então a gente, na Mercedes, a gente não só desenvolveu esse projeto, como a gente também buscou, olha, me dá mais problemas para eu buscar resolver com outros projetos, e tem outros cases lá que a gente está desenvolvendo e trabalhando com eles também. Então, é muito legal de ver como o IoT, e a gente tem grande orgulho de participar dessa transformação, que a gente pegou isso 2017 para cá, a gente começou a trabalhar com internet das coisas, né? É recente, então a gente está muito feliz em poder participar dessa transformação. Então, as tecnologias que você transitou, em termos de IoT, basicamente foram Wi-Fi, LoRa, mais alguma? Então, em termos de transmissão de dados, sim. Né? A gente fez solução usando o Wi-Fi. Aí, quando o Wi-Fi ficou sobrecarregado na fábrica, a gente migrou. Fizemos uma versão Bluetooth do mesmo produto com tecnologia de transmissão diferente. Certo. Passamos do Wi-Fi, fizemos um teste no Bluetooth, não ficou muito legal, embora funcionou. Passamos para o RF433, mas ia ter um problema de escala, alcance. Então a gente passou para o LoRa, onde com uma ou duas antenas numa fábrica enorme, cheia de barreiras, a gente consegue cobrir uma área muito maior do que o Wi-Fi, sem demandar tantos recursos de rede. E o LoRa é interessante pelo fato de ser uma tecnologia de espalhamento espectral, né? Tem uma grande imunidade a ruídos no ambiente da fábrica, né? Exato. Então, por isso que a gente conseguiu escalar a solução usando o LoRa.
E aí, passando pela sua pergunta, como que outras tecnologias no IoT, a gente usa muitos sensores, né? Então a gente usa sensor infravermelho para poder medir distância. Sim. E calcular quanto de sabão ou amaciante tem dentro de um galão de 5 litros, por exemplo. Sim. No hospital, eu não posso falar ainda, o projeto que está numa fase é num hospital, mas a gente está trabalhando num projeto de gestão de resíduos hospitalares. Interessante. Fazendo o sensoriamento de lixeiras para saber se ela está cheia ou vazia, usando sensores. Mais uma vez, a gente está colocando um objeto, uma lixeira, conectada na internet. Legal. E conversando com a internet, né? A cada X minutos ela diz, olha, está acontecendo tal coisa. Acho que a beleza do projeto está aí, né? Transformar um objeto em algo, não vou dizer com vida, porque seria muito, né, forçar a barra. Mas comunicando. Mais interativo, por exemplo. Né? Pelo menos interativo. Muito bom. Bom, muito interessante a atuação da Lab Retail. Agradeço a sua presença aqui. Então, nós terminamos mais esse podcast aqui na FutureCon. E esse é um exemplo que nós vimos aqui real de IoT. Então, não deixe de consultar o website da BINC, as mídias da BINC. A BINC também tem publicado um jornal com informações muito interessantes. Então, lembre-se sempre que IoT é na BINC.